Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto e vamos nós, a partir de agora, iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Como nós já havíamos anunciado, o assunto que hoje nós vamos estar aqui debatendo com especialistas está voltado justamente na questão das relações de trabalho, em que a pessoa ou adquire, portanto, ali vamos colocar assim, né, uma enfermidade, ou então acaba adquirindo também ali uma dependência química lícita ou então ilícita. E a pessoa, quando entra no trabalho, evidentemente entra com um apoio, com um atestado médico, dizendo que ela goza de plena saúde. Claro, então é admitida após, portanto, aí todas essas formalidades. E no dia a dia termina essa pessoa, de alguma maneira, ali demonstrando um comportamento adverso, o que termina incomodando, portanto, ali, no caso, o empregador, a empresa, e muitas delas, evidentemente, através dos seus recursos humanos ali, procuram saber, entender como fazer. Como também tem aquelas pessoas, você não me serve mais, deixa eu lhe demitir. E evidentemente que geralmente esse tipo de situação acaba chegando, portanto, na Justiça Trabalhista. Então, no sentido justamente de levar para mais orientações para você que está de um lado, então está de um outro lado. É importante, então, você ter realmente conhecimento dos assuntos e adotar, portanto, a medida correta. Por isso é que nós convidamos aqui para estarem conosco as nossas convidadas, como a doutora Amanda Moreira Andrade. Doutora Amanda, ela é pós-graduada no Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista também no Direito Educacional. Também conosco aqui nos estúdios, né, doutora Amanda? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito produtiva. Com toda certeza. Deixa eu também cumprimentar a doutora Emiliana Rodrigues, que é médica. Doutora Emiliana é médica e especialista também aí na especialidade do trabalho, com título de especialização pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Também seja muito bem-vindo, um prazer recebê-la aqui nos estúdios e muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Boa tarde, novamente grata pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, sempre com alguns temas bastante relevantes e hoje acredito que mais uma vez chegaremos a muitas conclusões aqui depois do nosso debate. É sempre um prazer ter a senhora aqui conosco nos estúdios, doutora Emiliana. Deixa eu também cumprimentar a doutora Érica Aragão. Doutora Érica é advogada, também conosco nesse nosso debate, né? Doutora Érica, também seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É muito bom estar aqui e poder contribuir um pouco com esse assunto que é tão relevante. É um assunto, ao mesmo tempo, antigo, mas também muito atual, né? Um casos muito delicados. E obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, a senhora. Doutor Tom de Brito, também de volta conosco, aqui é sempre também um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Ele que é advogado, especialista também no direito do trabalho, né, doutor Tom? Também seja, mais uma vez, muito bem-vindo. É sempre um prazer também recebê-lo. E muito boa tarde para o senhor, doutor Tom. Muito boa tarde, Walter. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, falando desse tema tão interessante, né? É um tema que ele causa alguns aspectos não só para o empregador, como para o empregado, né? Então, e com a participação da doutora aqui, a médica do trabalho, eu acho que isso vai encaminhar para um tema muito interessante. Eu, com certeza, espero que possamos debater da melhor forma possível. Perfeito. Eu, inclusive, busco a doutora Emiliana, né? A senhora, como médica, especialista também nessa questão, né? Trabalhista, na questão do trabalho. Quais são, assim, é evidente que a pessoa quando chega, se apresenta para exercer a sua função, uma vez contratada, ou no serviço público, ou então no serviço privado, entra gozando de plena saúde. E de repente, em determinado tempo, ela começa a apresentar comportamentos adversos, que contraria justamente a parte empregadora, que começa a observar, mas vem cá, aquela pessoa está chegando atrasada, está tendo algum problema, está se irritando muito no trabalho, ou então não está produzindo. O que será que está acontecendo? Está apresentando muito atestado? Quer dizer, diante desse quadro, assim, a empresa, não quero mais não, está me dando muito trabalho, deixa eu mandar embora.
Está correta a empresa que, de alguma forma, atua dessa maneira? E também está correto o empregado que não explica o que lhe está acontecendo para tentar fazer com que a empresa compreenda a sua situação naquele momento e, quem sabe, buscar uma ajuda junto à empresa? Como é que a gente pode entender este quadro? É um contexto... eu falo de um contexto um pouco caótico, né? Porque a gente para avaliar, a gente tem duas questões aqui. O empregado, quando ele ocupa um cargo, ele foi ocupado para exercer aquela atividade. Certo. Existem determinadas atividades, eu acredito que em todas, mas existem determinadas atividades que é necessário que ele goste de saúde plena, de atenção, de cognitivo, né? E talvez uma pessoa que fez uso de bebida alcoólica, talvez no dia anterior, ou então ele está sob o efeito de alguma substância, seja ela ou álcool ou alguma droga ilícita, ela não goza de saúde plena naquele momento, né? Então, essa pessoa ela pode colocar uma segurança operacional em risco, né? Às vezes é um condutor de veículo, às vezes é um condutor de avião, às vezes é um condutor de qualquer outra máquina ou equipamento. Ele pode colocar a saúde dele ou a saúde de outras pessoas em risco, né? Então, a gente tem que entender isso, mas a gente também tem que entender o outro lado, o lado do empregado, que é o alcoolismo, é uma doença reconhecida pela OMS e, como toda doença, ela deve ser tratada, né? Oferecer o tratamento para o empregado é papel do empregador, né? Direcionar, orientar, ajudar, mas também tem que ter a contrapartida do empregado de querer ser ajudado, né? A gente tem algumas profissões específicas, a gente sabe que para motoristas de carreta, né, categoria D, é necessário toxicológico. E hoje em dia ainda se tem muita dificuldade nesse manejo. Acho que se a gente parar para pensar, todo médico do trabalho já se deparou com a seguinte situação: toxicológico alterado. E agora? Quais serão as condutas, né? Eu tenho um programa de reabilitação, vou retirar esse funcionário da atividade de risco, porque eu sei que ele está colocando a vida dele e a vida de outras pessoas em risco, mas eu tenho que tratar, tenho que reabilitar e tenho que retornar ele ao trabalho. E tenho que colocar ele nesse período, às vezes, em uma função compatível, tenho que adaptar o trabalho, tenho que tratar esse funcionário, tenho que fazer os toxicológicos repetir, né? Então, algumas empresas, né, de alguns ramos específicos, dentre eles a aviação civil, tem normas e regras específicas, né? Por exemplo, a RIBAC 120, que é da aviação civil, onde tem programas de reabilitação. Por quê? Porque um comandante, um copiloto, um comissário, uma pessoa que está ali naquela atividade, ele é obrigado a fazer toxicológico, né? E não é só de álcool e drogas, existem alguns medicamentos já que são também... obrigados antes dessa lei chegar para pegar o motorista. Isso, lá tem a RIBAC 120. E a RIBAC 120, ela coloca justamente isso. Ela coloca a empresa a instituir um programa de reabilitação. Então, não é diretamente proporcional à seguinte afirmativa. Ante a um toxicológico positivo ou ante a um funcionário chegar embriagado para trabalhar, ele vai ser demitido por justa causa. Ele vai ser oferecido para ele tratamento, um acompanhamento, seja ele psicológico, seja ele psiquiátrico, seja ele multidisciplinar, né? Porque a gente também tem que pensar que tem muitos atores envolvidos nesse cenário, sim, né? Então, imagina quão catastrófico seria um motorista de ônibus trabalhar embriagado. Nossa. E a gente sabe que essa é uma realidade. Imagina a catástrofe maior, um piloto. Sim. Também é muito catastrófico. Então, a gente coloca toda uma segurança operacional em jogo. Sim. Então, essa pessoa que foi contratada para exercer uma atividade, seja de piloto, seja de comandante, seja de motorista de ônibus, durante o período do tratamento, não é conveniente que ele exerça aquela atividade. E a gente incorre em algumas outras empecilhos nesse meio de caminho, né?
de ter uma dificuldade ali de readaptar essa função, ele foi contratado para dirigir, para pilotar, ele não tem habilidades para fazer outras coisas, né? Pode ser considerado um desvio de função, dentre outras coisas, né? Então vamos lá, doutora Amanda. Quer dizer, o que a doutora Emiliana nos coloca, quer dizer, é pacífico, né? Depara com essa situação, né? Ela nos colocou muito bem, mas existe conflito entre o empregado e o patrão? Ou é tranquilo assim, olha, você chegou alterado, vamos, né, passa ali no departamento, vou colocar... Quer dizer, é uma situação pacífica ou tem realmente muita... tem que ter muito tato, né, para poder tocar uma situação como essa, doutora Emília? É extremamente complexo e cada caso deve ser visto com a sua ótica. Por quê? O primeiro ponto é você saber distinguir quando você está falando de um empregado que realmente é doente, ele tem uma dependência química, ou de um empregado que, eventualmente, ele veio virado de uma festa e estava embriagado e acabou cometendo uma falha dentro do ambiente de trabalho, que aí justificaria uma justa causa. Então, cada situação deve ser vista com as suas peculiaridades. E é de suma importância que, primeiro, quando a gente vai aplicar uma justa causa, o que a gente precisa? Preencher os requisitos da justa causa. E um deles, qual é? É a imediatidade. E um problema para o empregador eu vou aguardar para ver se é uma doença? Não tem como se aguardar. Então, por isso que hoje em dia tem muitas demandas de pedido de reversão de justa causa ou então reintegração na Justiça do Trabalho, porque o empregador ele vai lá e ele aplica a justa causa para cumprir com um dos requisitos dela. É extremamente importante a parte empática, porque o próprio empregado, se ele está passando por essa situação, muitas vezes ele tem vergonha e ele não quer expor isso. Mas sentar e conversar com o seu empregador e mostrar o que está acontecendo, o empregador ele tem a obrigação, e é a obrigação legal, sim, de atender, de dar todo o apoio e o suporte para esse empregado. Porque hoje em dia, a dependência química ela é equiparada às doenças graves da súmula 443 de quem é portador do vírus HIV. Então, cada situação deve ser visto com as suas peculiaridades. E existe, sim, muito conflito entre empregador e empregado. Por isso que nós, advogados, que estamos assessorando os empregadores, a gente não pode dar aquela consultoria padrão. Não, pode aplicar ou não aplica a justa causa. Não, você precisa olhar cada caso. Ele estava faltando? Estava diminuindo a produtividade dele? Como é que está no ambiente de trabalho? A empresa ela tem programas de prevenção, ela tem programas para evitar o consumo de drogas lícitas, ilícitas ou a dependência? Então, depende tanto do empregador quanto do empregado e da falta que foi cometida. É evidente também, né, chego agora na doutora Érica, que essa situação, às vezes, tem situação em que o empregado procura, portanto, ajuda médica, uma consulta médica, e, evidentemente, lhe é dado um atestado de X dias, portanto, para poder, de alguma forma, recuperar e voltar, portanto, aí à sua atividade. De repente é o primeiro atestado, é o segundo atestado, está no 10º atestado. E aí, doutora, esse tipo de situação dá base, portanto, para a empresa demitir aquele empregado? Você já pegou muito atestado aqui, não tem mais jeito, tem que ir embora mesmo, já aguentei o que tinha que aguentar. Esquecendo, como disse aqui a doutora Amanda, né? A empresa tem a obrigação de ajudar, portanto, esse empregado. E aí, como é que fica essa questão? Bem, em qualquer situação, a empresa ela não deve ter uma política de quantidade de atestados, né? E aí, dependendo desse caso, como já é conhecido como uma enfermidade, dependendo dos dias, ele já pode encostar pelo INSS, né? Ele vai receber um auxílio-doença e também receber um tratamento. E aí, a gente chega também nesse embate aí. A pessoa se recusando a fazer o tratamento. Eu posso demiti-la, né, sem justa causa, desde que ela esteja ocasionando certos prejuízos à empresa, comprovadamente. Então, ali realmente cabe uma justa causa. Mas aí, como as doutoras pontuaram, a justa causa também, ela não deve ser o primeiro ponto a ser tomado, a primeira decisão a ser tomada. Tem algum um procedimento de prática que você deve seguir, até mesmo para não chegar lá na justiça futuramente e ser revertida essa justa causa. Ou até mesmo uma dispensa sem justa causa, que eu já vi casos de ser reconhecida a nulidade da dispensa sem justa causa, por conta de uma dispensa discriminatória, por ter sido reconhecido que aquele empregado tinha uma embriaguez habitual.
que é a crônica, né? Porque é a citada na linha F do 482 da CLT, que é um dos motivos da justa causa, só que hoje ela entra muito em combate com a jurisprudência atual. Né? Então, são 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser analisado cada caso dentro da sua peculiaridade. Essa questão de excesso de atestado não é, por si só, suficiente para uma justa causa, mas sim os atos que aquele empregado tem causado dentro da empresa. Entendo. No período de admissibilidade, no caso ali, os 90 dias de experiência, vamos colocar assim, doutor Tom, que o empregado, uma vez contratado, ele está ali, portanto, ali à disposição. Quer dizer, é um tempo suficiente para verificar o que a empresa quer verificar, assiduidade, empenho, comportamento, saúde. Quer dizer, é um tempo, e nesse tempo de 90 dias, a lei permite que bom, não vai dar. Então, constatei aqui alguma coisa que realmente vai de encontro, portanto, às normas da empresa. E aí, doutor Tom? Vamos lá, Walter. Olha só, uma coisa interessante, né? Essa fase chamada fase de namoro entre o empregado e a empresa, né? Então, tudo é bonito, né? O empregado ele vai mostrar todas as suas habilidades, tudo que ele sabe, ele não vai, ele vai evitar qualquer constrangimento, seja da Estado ou seja lá o que for, entendeu? Mas nesse período probatório, não existe essa estabilidade. Vamos lá, uma coisa que deve ser colocada aqui é o quê? A lei não determina estabilidade para quem foi afastado por questões de dependência química. Foi o que a doutora Amanda falou, o que é cada caso que deve ser avaliado. Entendeu? O que a lei não autoriza é a dispensa discriminatória. O Walter está aqui na Rádio Justiça, trabalha aqui e de uma hora para outra chega o seu coordenador e fala assim: Walter, eu não vou trabalhar mais com você porque você tem cabelo branco, porque você é velho igual doutor, a mim. Você está me entregando? Justo, doutor? Tem cabelo branco porque você é velho igual a eu. Isso seria uma discriminação, seria uma demissão, entendeu? Discriminatória. Então, o que a lei não permite é exatamente isso, é a discriminação. Pode demitir? Pode. Segue algum critério, entendeu? Se o empregado está faltando, se o empregado não está cumprindo, advertência, suspensão, sendo o caso, ver que é um caso bem mais problemático, senta com o sindicato. Pede o sindicato para intervir. Se a empresa, entenda, empresas grandes, igual a doutora falou, uma empresa de aviação, uma empresa de transporte de carreta, elas disponibilizam de programas. Empresas pequenas com 4, 5, 6 empregados não tem isso. E às vezes aquele empregado que está faltando, que às vezes ele está fazendo falta. Então a lei, ela não, hora nenhuma, ela deixa de permitir que você demita o empregado. O que não pode é a demissão preconceituosa, discriminatória. Entendeu? Se ele está fazendo um tratamento, ele está buscando se reintegrar. E a empresa que corta essa reintegração dele, ela não está facilitando nada para ele. Entendeu? Entendi. Então, não existe nada que vede a demissão dele. O que é vedado, sim, é a demissão discriminatória. Entendeu? Entendi. Então, o suporte das empresas, o suporte da família, para quem passa por essa fase, é muito importante. Perfeito. Então, volto com a doutora Emiliana. Né, doutora Emiliana? Ou seja, começando naquele ponto em que a juntada de documentos até a empresa para poder contratar aquele empregado e no bojo tem lá o atestado médico devidamente habilitando aquela pessoa a ser contratada pela empresa. Quer dizer, de repente, ainda ali no primeiro ano, esse empregado começa a apresentar algum tipo de alteração, né, comportamental e que, com toda certeza, se reflete, portanto, na saúde. Quer dizer, na avaliação do empregado, para poder ser admitido, a avaliação feita pelo especialista, no caso o médico, que está ali avaliando aquele empregado. Quer dizer, se verifica tudo ou é superficialmente ali o que está sendo possível ser visível em termos de saúde? Que, de repente, hoje está falando muito aí a questão da saúde mental, né? Que não tem, né, como avaliar olhando assim se é ou não. Bom, a senhora que de repente está me olhando assim, volta, acho que está doido, né? Não. Então, alguma coisa assim. Como é que é essa questão, doutora? Então, no escopo da medicina ocupacional, a gente tem os exames ocupacionais. Admissional, periódico, retorno ao trabalho, demissional.
E esses exames, eles estão ali para avaliação da capacidade laboral. Essa é até uma bandeira minha que eu sempre levanto, né? Porque avaliar a capacidade laboral do funcionário, tanto ali no admissional, quando a gente está pautado na anamnese clínica, no que ele está nos relatando, né? A gente está pautado ali no exame clínico, que pode ser superficial. A gente não vai fazer nenhum outros exames invasivos, não vai fazer exame de check-up, porque não é essa a avaliação do médico do trabalho. A atribuição do médico do trabalho é justamente essa, é fazer uma avaliação da capacidade funcional. Essa pessoa encaminhada pelo setor de recursos humanos para ocupar uma vaga de enfermeiro, é uma mulher, tem 45 anos, tem tais e tais e tais condições de saúde, tem alguma condição de saúde dela no momento que a impediria de exercer essa atividade, com base na anamnese, no exame clínico e alguns exames que estão compostos ali na NR7, né? Para atividades especiais e riscos relatados ali, né? A gente tem que solicitar alguns exames. Então, essa pessoa tem alguma condição pré-existente que poderia ser agravada pelo trabalho ou que a incapacitaria. Esses critérios de incapacidade no admissional, eles são muito difíceis, mas eu vou te relatar aqui porque eu gosto de exemplificar coisas práticas. Esses dias eu fui fazer um admissional de uma moça e eu faço um exame admissional bem minucioso, né? Eu tenho essa característica. Até as pessoas ficam falando assim, nossa, mas para que tudo isso, né? Porque eu estou aqui para garantir a sua saúde e a sua integridade física durante todo o seu pacto laboral. Então, é importante que ele seja realizado de maneira adequada desde o início. E aí eu estava avaliando e quando ela tirou a camisa para eu aferir pressão, eu vi que os braços dela estavam todos cortados por lesões de automutilação, né? Então, tinham lesões antigas e tinham lesões novas, assim, de fase de cicatrização recente. E aí, caso eu entenda que aquela pessoa no admissional, ela está com sofrimento mental a tal ponto que ela está começando a se cortar, eu, como médico do trabalho, poderia ali, né, em uma atitude técnica, mas muito difícil de ser tomada, atribuir um inapto para aquela atividade, né? Porque eu sei que talvez se ela fosse fazer um demissional comigo, eu não consideraria apta para ser demitida. Ela está doente, ela tem que ser encaminhada para a Previdência Social. Mas como ela não tem nenhum vínculo trabalhista no admissional, como que eu encaminho ela para a Previdência Social se ela não tem a qualidade segurada? Então é complicado, sabe, Walter? Hoje em dia é muito difícil essa questão. Então, a questão de saúde mental, a gente está com a NR1 agora vigente, com várias alterações, com enfoque na saúde mental, porque é realmente o nosso calcanhar de Aquiles, sabe? E a gente fala que o alcoolismo, as adições, né, as dependências químicas, elas estão intimamente ligadas a outras doenças mentais. A depressão, ela pode abrir um transtorno psiquiátrico, pode abreviar um caso de esquizofrenia. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né, no manejo desses pacientes. Outra questão, a gente, nessa questão da avaliação da capacidade laboral, no demissional, que é o nosso enfoque aqui hoje, o que a gente tem que pensar? A demissão, seja ela por justa causa ou não, por iniciativa do empregador, ela é poder diretivo do empregador, né? Caso ele encontre, se alicerce em algumas faltas do empregado, que ele não está desempenhando as atividades dele com o zelo e esmero que é necessário e requerido da função, é poder diretivo do empregador. Só que o serviço de medicina ocupacional dá essa direção também. Por quê? Porque no demissional desse funcionário, a gente vai avaliar a capacidade laboral. Se ele é uma pessoa que está sofrendo de alcoolismo, será que ele tem capacidade laboral?
Eu faço sempre essa pergunta para mim mesma, ou quando alguém me liga para me pedir. Doutora, eu estou com um demissional aqui, eu não sei se eu faço demissional ou se eu encaminho para o INSS. Eu sempre faço essa pergunta. Se você fosse fazer o admissional dele, você o contrataria? Então, se está saudável para entrar, tem que estar da mesma forma, né? Então, é essa avaliação no demissional que tem que ser muito bem feita, porque, como a doutora falou, lá na CLT, a doutora Érica falou, que lá na CLT é sobre a embriaguez habitual. É um caso isolado, então a gente não pode considerar que essa pessoa está doente. Mas se a gente considera ali num demissional que essa pessoa está incapaz para o trabalho, que ela está doente, ela precisa de tratamento. Suspende-se o demissional, está inapta para o demissional, vai para o INSS vai prestar assistência social para aquela pessoa de modo financeiro no período que ela está em tratamento. Agora, sim, alguns outros... programas de reabilitação que a gente tem vigente hoje, eles têm essa previsão legal para demissão por justa causa daqueles casos que são insuscetíveis de recuperação. Aquela pessoa que já foi pega no toxicológico mais de 3 vezes, que já foi ofertado o programa de reabilitação, já foi feito todo um trabalho de reabilitação e aquela pessoa não teve a recuperação adequada. Então, assim, cada caso é realmente tratado de forma personalíssima, né? Imagino. Doutora Amanda, gostaria de ouvir a senhora sobre a pontuação colocada aí pela doutora Emiliana. E essa questão, né? Quer dizer, é evidente que o que a doutora Emiliana nos coloca aqui é a lei. Uhum. Mas nesse nosso Brasil de tamanho continental, né? Será que a lei funciona em todo o nosso território dessa forma como a doutora Emiliana nos pontuou? Quem me dera fosse assim. Infelizmente, hoje em dia, e os doutores estão aqui como prova, a gente vê que os exames médicos que são feitos, ou admissionais, demissionais, periódicos, eles estão extremamente superficiais. Então, a própria Justiça do Trabalho, ela não leva tanto em consideração esse documento que é anexado pelas partes, porque sabe-se que é um exame de 5 minutos. Então, por isso, a necessidade de solicitar uma perícia médica judicial para poder comprovar ou que o ex-empregado ou o empregado que esteja solicitando uma rescisão direta, a título de exemplo, que ele está doente ou que foi uma situação de uma falta específica que ele tenha cometido. Hoje em dia é muito difícil para ambas as partes, tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque, a título de exemplo, se você é o dono de uma empresa e levando em consideração que o seu empregado ele tem uma doença química, ele, a título de exemplo, ele é viciado em drogas. Mas ele nunca te comunicou isso. E ele cometeu uma falta grave dentro da empresa. E você foi lá e aplicou a justa causa nele. Você não sabia que ele era usuário, que ele era dependente de drogas. Uhum. Só que ele entra na justiça e anexa relatórios médicos comprovando que ele já fez tratamento diversas vezes, ele realmente é doente químico. Só que a gente tem a súmula 443 que diz o quê? Que a demissão de quem é portador do vírus HIV ou de doenças graves e ressalta-se quem é dependente químico é equiparado à doença grave, a dispensa, ela inverte-se o ônus, ou seja, não é o empregado o empregador tem que comprovar porque foi que dispensou aquele empregado. E aí, como é que o empregador fica? Ele não sabia que o empregado estava doente, ele só tomou ciência dos relatórios médicos com o processo judicial, como que ele vai se defender? Então, hoje em dia existem os dois lados. Eu vejo a fraqueza nos exames médicos que são feitos, eu vejo como as empresas precisam de uma defesa eficaz. E um ponto em destaque é, empresas registrem. Registrem às vezes que você conversou com o seu empregado, às vezes que você solicitou que ele fizesse um tratamento. Tenha como comprovar isso, porque isso, inclusive, caso você venha a ser condenado, diminui o valor de indenizações, porque você comprovou que você tentou, que você deu um suporte, um apoio, antes de desligar aquele empregado. E agora, do outro lado, como empregado, você tem uma dependência química.
Você não quer falar para o seu empregador porque você tem o quê? Medo de ser dispensado. Só que a sua dependência, ela está te prejudicando em vários setores. E a dependência, ela não prejudica só na vida do contrato de trabalho. Ela te prejudica na sua vida familiar, na sua relação com terceiros. Ela está te prejudicando, você não consegue mais chegar no horário para trabalhar. Você não tem mais o mesmo desempenho que você tinha antes. Você vai em um médico, ele te dá um atestado. Aí você fala, não vou dar outro atestado na empresa, porque ou eu vou ficar afastado pelo INSS e o empregador não vai gostar, ou então ele não vai gostar que eu estou faltando. Então eu vou continuar vindo. Então fica um conflito interno desse empregado. O empregado, ao conversar com o empregador, ele também precisa registrar isso. Registrar que o empregador tinha ciência de que ele estava doente e que ele solicitou ajuda. Porque em muitos casos, infelizmente, quando o empregado ele tem essa doença e ele vai conversar com o seu empregador, o empregador pensa, ele não está afastado pelo INSS, o contrato não está suspenso. Ele não está com atestado médico vigente agora, ou seja, ele está apto para demissão. Vou dispensá-lo. Então, existem essas duas situações em que ambas as partes acabam sendo prejudicadas. E nessa linha de raciocínio, doutora Érica, quer dizer, o empregador, de certa forma, nessa condição, ele pode, de certa forma, sem um atestado, encaminhar essa pessoa para o INSS, o INSS só aceita essa pessoa ter, portanto, aí o seu amparo, mediante, portanto, aí um atestado médico. Então, para ter o afastamento no INSS, precisa obrigatoriamente ter um atestado médico. Sim, um afastamento superior a 15 dias, né, de praxe. E como a doutora pontuou, se ele está apto, a doutora Amanda, se ele está apto para demissão, aí a pessoa não encaminha para o INSS, encaminha para fazer o atestado demissional. O que pode ser feito nessa situação? Assim, o empregado, consequentemente, ele vai procurar os direitos dele lá na Justiça do Trabalho, procurar uma reversão dessa demissão, seja por justa causa, seja sem justa causa, né? Reconhecendo, anexando esses documentos. E o que a empresa ela pode ter de rol probatório? Testemunhas, funcionários da empresa, pode também ter... O que a doutora falou foi muito importante, de documentar todas as conversas que tem com o funcionário em relação a isso, para saber se ele está fazendo tratamento, para saber se ele não quer mais, se ele se sente apto a terminar o tratamento, né? Semana passada mesmo eu estive atuando em uma audiência onde o empregado ele fugiu da clínica, né? E aí ele falou que o filho dele tinha sofrido um acidente, tudo mais. Só que por que ele não justificou? Por que ele não retornou pelo menos para justificar? E por que ele não informou a empresa dessa situação? Então, tudo isso é considerado uma audiência de instrução. Todos esses contextos, e é muito importante também saber a estratégia, saber as perguntas que devem ser feitas, para que não venha a conseguir essa reversão dessa demissão. Essa situação é muito séria, né, doutor Tom? Ou seja... para quem não tem o conhecimento, acho que é uma questão muito simples, né? Ou seja, adotar qualquer tipo de decisão, portanto, de atitude. Mas, como os senhores estão aqui nos pontuando, a questão realmente é muito séria, né? Tanto por parte do empregador que demite, como também por parte do empregado que omite, né? Então, são situações realmente bastante sérias, né? Justamente. E a doutora Emiliana ela falou um trem interessante sobre a questão de saúde mental. Quando a gente fala essa questão de droga, é muito legal que você pontuou essa questão de saúde mental. Por que você, quando é afastado por questão, esse tipo de questão, que você, com certeza, entra no rol de saúde mental? E o INSS publicou, acho que semana passada, o anuário, né, doutora? O anuário... Em 2004, 472 mil pessoas foram afastadas por questões de saúde mental. É o maior índice desde 2014. Desde foi que ano? Desde 2014 é o maior índice, né, doutora? De 2014, o maior índice que nós temos. 472 mil pessoas afastadas por questões de saúde mental. Envolve essa questão de alcoolismo, a questão de uso de entorpecente, a questão de própria saúde mental, assim, de burnout, essas questões todas. Então, o que acontece? Quando você, de fato, é contratado pela empresa, você está falando lá, muito difícil, o empregado vai demonstrar essas fragilidades que ele tem, né? Ele quer demonstrar que ele, de fato, ele vai ser essencial para aquela empresa, entendeu? Agora, a grande questão hoje é o quê?
Quando a empresa pequena se depara com uma situação dessa, é o grande problema. Que essas grandes empresas, elas têm como contornar, elas têm esse preparo, eles têm essa assistência judicial para poder se preparar. As pequenas empresas não. Eu trabalho com muito pequena empresa com 4, com 5 empregados e não tem. Eu tenho uma época dessa que o rapaz estava internado já há 5 meses. Ele já tinha fugido da clínica 9 vezes. Entendeu? O que é interessante fazer? Por mais que seja uma empresa pequena, eu faço um manual de conduta. Coloco um manual de conduta que, caso o empregado ocorra dele ser um alcoólatra habitual, uso de entorpecente, alguma coisa assim, que ele vai ter que seguir determinados critérios, entendeu? E se caso tenha que fazer de fato a demissão, eu oriento sempre a não fazer por justa causa. Deixe sair, deixe fazer alguma coisa para poder não trazer transtorno para a empresa. Porque isso tem causado grande problema. Entenda novamente, não existe estabilidade para quem está internado por uso de entorpecente. Não existe. O que existe é a demissão discriminatória. Entendeu? Eu posso chegar e falar assim, em razão das suas qualidades funcionais, eu vou te demitir. Mas porque você fez uso de entorpecente? Não. Agora, se fez uso dentro da empresa? Sim. Tem provas, tem testemunha? Aí sim. Do contrário, não. Nessa questão da saúde mental, doutora Emiliana, quer dizer, no exame admissional, vamos colocar assim, será que vamos chegar um dia no ponto em que os médicos especialistas nessa área, fazendo, portanto, ali a avaliação, será que a pessoa pode ou não ser contratada, chegar naquela pergunta, vem cá, você vai exercer uma função que, com toda certeza, depende muito da sua atenção, da sua assiduidade, do seu controle. Então, a empresa só contrata se você não entrar no seu turno de trabalho sem o seu celular. Será que... Como é que ficaria a cabeça dessa? Será que um dia nós vamos chegar nesse ponto? Ou seja, o celular, de alguma forma. Quando a gente fala celular, falamos também de outros equipamentos, né? Que, de repente, as pessoas portam esses equipamentos e que, de alguma forma, não vivem também sem esses equipamentos, enfim. Mas e no trabalho? Como é que fica essa questão aí do celular, onde muitas empresas não gostam de ver ali o seu funcionário, quando está um minutinho ali, está no celular olhando, ou não prestando muita atenção no seu serviço. Esse poderá ser um ponto que no futuro, ou se é que já não esteja também, de alguma forma, sendo observado essa atitude, doutora Marcelina? Então, Walter, eu queria voltar só um pouquinho ali na fala da doutora Érica, da questão de encaminhamento para o INSS. No demissional, é dever do médico do trabalho, mesmo que aquele funcionário não tenha nenhum atestado, se o médico do trabalho avalia que não está capaz, o próprio médico do trabalho emite o afastamento, tá? Sim. Não existe isso de fazer, eu já vi, a gente acompanha muitas coisas por aí, né? O médico do trabalho dá o inapto, mas não dá o atestado, e aí a pessoa fica como, né? Eu preciso ir para o INSS, né? Se eu estou inapto, eu estou inapto por quanto tempo? Né? Qual o prognóstico da minha doença? Quais são os próximos passos? Então, era muito isso que eu queria pontuar aqui. Pode pontuar mais ainda, porque esse assunto realmente chama bastante atenção, né, doutora? E a outra questão também é da nossa mudança de cenário hoje. A gente teve, até os anos anteriores, dentro do INSS, a maior causa de doenças ocupacionais, de afastamentos previdenciários, pelos CIDs-EMs, né? Das DORTs, LER, das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, lombalgias, né? E todas essas outras doenças ortopédicas. Agora a gente está vivendo um cenário completamente diferente, né? De doenças mentais. Então a gente vê que cada vez mais as pessoas recorrem a tratamentos psiquiátricos, recorrem aos afastamentos previdenciários, né, em decorrência de adoecimento mental. E, não menos oportuno com a sua fala, eu acredito que as doenças mentais estão diretamente relacionadas ao nosso modo de vida. E o uso do celular tem trazido para o indivíduo um fator de desencadear doenças também.
Hoje em dia, o ser humano ele vive por comparação, certo? Certo. Ele está sempre se comparando a alguém, né? É normal e é inato. E hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, isso é tão rápido. A gente sabe como que o ator vive lá na casa dele, a gente sabe como que é a vida do jogador de futebol, a gente sabe como que é a vida das outras pessoas. E às vezes as pessoas querem se medir pela mesma régua, né? As pessoas querem comparar, às vezes, os seus trabalhos, os seus maridos, os seus filhos, pela régua do outro. E eu acho que isso também é um fator que pode desencadear a doença mental. A gente para ver hoje os jovens ligados no celular o dia inteiro. Não os jovens também, eu também passo o dia inteiro aqui ligada. Às vezes o pescoço está doendo de tanto ficar assim, curvada, né? Olhando o celular. Às vezes a gente está com os dedos doloridos, os punhos. Então a gente está vivendo uma nova era. Quem hoje não tem um smartphone? Só meu pai, que não tem. Não tem porque não aprendeu ainda. Não, ele não tem porque ele não quer. Ele não realmente... Então, eu acho que a saúde mental também está ligada às novas tecnologias, a forma como a gente tem um ritmo extremamente acelerado hoje. Hoje, o bom profissional, ele está sempre ligado no celular. Porque se alguém entrar em contato com a gente e a gente não responder de pronto, já liga alguém e fala assim, você estava dentro de uma concha? Onde você estava, né? Então, isso acontece hoje. Eu acredito que os momentos... acho que a gente, para ter uma saúde física e mental adequada, a gente precisa não só de trabalho, que faz parte da dignidade do ser humano, mas a gente precisa fazer um esporte, uma atividade física, uma alimentação adequada, quantidade de sono. O indivíduo que fica no celular até tarde, com luz branca na retina, ele vai ter uma qualidade de sono ruim. Com toda certeza. Tá. E aí, doutora Amanda, nós tivemos recentemente aí uma lei em que na escola o celular não pode mais estar ali do lado do aluno. Quer dizer, transportando esse tema para o local de trabalho, de certa forma, ajudaria quem? Ao empregado se manter no trabalho? Ou resultaria numa produção maior da empresa por conta justamente dessa compreensão do empregado? 2 pontos. O primeiro, eu gostaria de retornar um pouquinho também na fala do Dr. Tom, porque é interessante a gente trazer todas as vertentes. Então, assim, vocês podem conversar entre si também, podem interagir, não tem problema não, tá bem? É interessante a gente trazer as diferentes vertentes que existem na justiça. Por isso que existem os recursos e as reformas e os tribunais superiores que vão revendo todas as decisões. E também existe a vertente que acredita, sim, na estabilidade para quem é doente químico. E que ele não pode ser dispensado. E tem muitos juízes que entendem dessa forma. Porque se você equipara que a dependência química está equiparada à doença grave, ele está doente, ou seja, não está apto. Sim. Independentemente do motivo, ele não pode ser dispensado, porque ele está doente. Então, existem essas teses na justiça, porque, é claro, né, cada cabeça de juiz uma sentença, mas é extremamente relevante trazer isso também. E tem uma lei, a 13.840, que diz que o empregado com dependência química, ele tem estabilidade enquanto ele comprovar que está fazendo o tratamento. E a gente tem muita discussão, inclusive, sobre decisões do TST, de reversão ou não, de justa causa, ou se a demissão foi discriminatória ou não, no caso do empregado que era dependente químico. Um ponto muito importante que a doutora Érica trouxe foi, você forneceu o tratamento para o seu empregado e ele se negou? Então, isso é um ponto muito importante para verificar a validade ou não da aplicação da justa causa nesses casos. Então, pontuada essa parte, passando para a parte das escolas, em relação ao uso de celular. Quero trazer uma situação que a gente vivenciou no escritório uma vez. Vocês concordam comigo que o professor, ainda mais de educação infantil, ele precisa estar prestando atenção nas crianças o tempo todo? Porque uma criança, a gente quebra um braço aqui, uma perna, fazendo nada. Nesse caso específico, a professora estava nitidamente mexendo no celular e já tinha regimento interno dentro da instituição falando que não poderia durante o horário de trabalho. E tem câmera de monitoramento. A câmera de monitoramento mostrou a criança indo atrás do carrinho que estava andando,
ela não viu a parede, bateu a mão com a parede. Ele quebrou o osso do braço dele. Essa professora foi dispensada por justa causa. Ela entrou na justiça para tentar a reversão. Só que vocês concordam comigo que nesse caso não tem como ter uma reversão? A situação dela, a função dela, o cargo que ela desempenha precisa da atenção plena dela. E ela foi mexendo no celular dela, sendo que tem várias crianças. Então, como eu já falei, cada situação tem a sua peculiaridade. Mas o uso de celular em instituições de ensino prejudicam tanto os alunos no aprendizado. A tecnologia veio ajudar? Veio. Mas para as aulas específicas, que seu próprio professor vai colocar um computador ou um tablet para você poder utilizar. E não enquanto o professor está dando aula e você está ali conversando. E para os professores, a mesma coisa. As instituições de ensino precisam vedar a utilização do celular durante as aulas e principalmente quando a gente está falando de idades de crianças tão pequenininhas. E tem N exemplos, mas, por exemplo, até berçário, a gente já teve situações assim, que a criança quase caiu porque a funcionária não prestou atenção porque ela estava mexendo no celular dela. Então, o uso do celular ele tem que ser utilizado para os nossos benefícios e a gente tem que ter muito cuidado para que não acabe entrando em uma doença também. E uma das doenças principais do uso do celular é a ansiedade que ele vai desenvolvendo em você. E chega na saúde mental. Exatamente. E quantas pessoas você contrata e você dá o seu regimento e fala, não pode utilizar o celular no ambiente de trabalho, só durante o seu intervalo. Mas a pessoa não consegue. Vira e mexe, se ela está tranquila, ela faz o quê? Pega o celular dela e dá uma olhadinha. Aí de uma ansiedade, vai indo para uma depressão, que daqui a pouco, infelizmente, acaba afastado ou acaba recorrendo à utilização do uso de drogas ilícitas ou ilícitas. Pois não, doutor Tom. Só colocar aqui, doutora Amanda, o que acontece, não é um debate, tá? Não é fora disso, mas é o seguinte, o que acontece, quando eu falei estabilidade, eu não falei estabilidade nos moldes da gestante do acidente de trabalho, entendeu? Lógico que cada caso é um caso. Não existe. A lei que a senhora citou, de fato, ela existe, né? 13.840. Eu tinha lido ela de ponta a ponta antes de vir para cá, justamente para entender, porque ela também, eu vi alguns links no Google falando que ela dá essa estabilidade. E não, você pode ler ela de ponta a ponta, ela não dá essa estabilidade. O que acontece é que os casos são analisados no seguinte prisma. O paciente está internado, falo paciente porque é uma doença, está internado fazendo tratamento e ele é demitido durante o tratamento. Foi isso que tem um acordo que não permitiu que durante o tratamento ele fosse demitido. Ou que durante o tratamento houve algumas recaídas e ele foi demitido por justa causa. Isso não é aceito. É uma demissão discriminatória. Não que ele tenha estabilidade. Estabilidade não tem, doutora. Nem na 13.840, nem na reforma e nem na estabilidade nos moldes do acidente de trabalho e da estabilidade gestacional. É isso que eu quis pontuar. Entendeu? Não, perfeito. Eu agradeço os apontamentos do doutor. Eu acho que o bom da advocacia é isso. São as vertentes distintas. A estabilidade ela vai ser entendida dependendo da cabeça do juiz. Então, se pesquisar hoje, você vai achar julgamentos que tanto têm a vertente de ausência de estabilidade, mas que também colocam a vertente de estabilidade. Então, a gente tem um entendimento consolidado como vai ser, como os casos de estabilidade de CIPA, gestante, quem retornou do INSS. Não, a gente não tem. Por isso é interessante a gente trazer. Porque se a gente traz de uma forma muito objetiva a ausência de estabilidade, que sai um julgamento dizendo não, ele não poderia ter sido demitido porque ele estava doente. Então, é interessante que a gente traga as diferentes vertentes que existem na justiça, porque hoje em dia acaba que nós, advogados, estamos exatamente fazendo isso, trazendo para ver qual vai ser a tese consolidada, como que a gente vai tratar a partir de agora. Então, é interessante saber, cada cabeça de juiz uma sentença, cada cabeça de desembargador... Exatamente. Caso. E as peculiaridades todas precisam ser trazidas. Existe a lei para casos específicos e não tem como a gente ficar trazendo o caso específico de cada situação, mas sim que existem decisões que são diferentes. Quer entrar na discussão, doutora? Sim, eu ia complementar que, de fato, nossa Justiça do Trabalho ela tem muitas contrariedades. Aqui no DF, por exemplo, pode julgar de um jeito, lá no estado do Maranhão, de outra forma. Inclusive, tem projeto de lei para revogar a linha F do 482, que fala sobre a embriaguez habitual, e complementar com um parágrafo 2º, dizendo que a justa causa venha a se dar somente após um tratamento médico comprovado de 60 dias, pelo menos. Né? Então, são coisas... E esse projeto de lei é de 2011. Então, são coisas que já estão aí em debate, né, há muito tempo mesmo. E eu queria complementar a questão da doutora Emiliana, que ela
pontuou muito bem a questão das doenças mentais, né? Eu tive um caso de burnout recentemente reconhecido no TST, que, inclusive, essas doenças também em relação à embriaguez não está longe de ser relacionado a uma doença do trabalho. Porque eu vi um caso em que a advogada do empregado estava argumentando de que ele se embriagava por conta de situações dentro do trabalho. Então, imagina comprovando essa situação, como é que não vai ser, né, daqui para frente. E, realmente, hoje em dia, a rotina, o estresse, não só de nós adultos, mas também da criança, né, desde a infância ali, que vem com muitas cobranças, o acesso ao celular muito cedo, tem deixado as pessoas, consequentemente, mais ansiosas, né? E esse exagero de informações, até que ponto pode chegar? Eu estou querendo até fazer um artigo em relação ao burnout, essas doenças ocupacionais, as doenças mentais sendo consideradas como doenças ocupacionais, com a geração de hoje em dia, a geração atual, porque, como o doutor bem pontuou, tem aumentado grandemente os casos, né, de doenças mentais, e também a maioria tem sido relacionada ao trabalho. Então, até que ponto a gente tem que analisar, dentro do trabalho, onde realmente essa pessoa foi afetada, né? A situação ali. Claro que a gente tem na Justiça do Trabalho como comprovar de forma testemunhal, mas muitas vezes eu vejo também que o empregado é muito despreparado, porque o ônus da prova é dele, só que muita gente não quer testemunhar. Então, realmente é uma questão assim, que vai gerar muito debate aqui, se a gente ficar discutindo, vai ser o dia inteiro. E, em relação ao celular, que foi falado aqui, a empresa, para evitar esse tipo de coisa, a empresa ela pode criar um regimento interno de uso, né, e proibir esse uso. E aí, sendo a pessoa com essa proibição ali expressa do regimento interno, ela, mesmo assim, usar o celular, aí você usa aquele procedimento de praxe. Você é a empresa, né? Usa aquele procedimento de praxe, suspensão, advertência, ou, na verdade, a ordem é advertência, suspensão, até que chegue uma justa causa por desídia, né, no trabalho, ou outro tópico ali que entra no 482. Vamos lá, doutor Tom, também nessa mesma É interessante linha. essa questão do celular, no uso dele no trabalho, né? É porque o celular é uma ferramenta essencial hoje. Para qualquer coisa, literalmente, é a ferramenta essencial. Mas o que a doutora colocou aqui é interessante. Eu fiz, acho que uns 5 a 6 regulamentos internos para as últimas empresas, e a questão do celular foi a mais pontuada. Então, principalmente aquelas vendedoras de shopping, não estou fazendo nada, celular, entendeu? Então, a empresa estabeleceu que não era permitido o uso de celular somente para os casos de emergência e que deveria ser atendido fora da loja. Porque é muito chato, às vezes, também, você, como cliente, chega lá, a vendedora está com o celular e, literalmente, não vai te dar a atenção necessária. Então, colocamos no regulamento, para que fosse somente os casos de emergência. É complicado? É. Reclamaram? Demais. Mas, lógico que a empresa não vai ser crua a tal ponto de só... Não. O que se pede é que não abuse. Não abuse. Então, você colocando isso no regulamento interno, de fato, você pode cobrar mais do empregado. Empregado, quando você entrou aqui, você assinou o regulamento interno. Lá está escrito que o seu uso do celular somente para isso. E outras demandas, outras questões também, de atestado, homologação de atestado, tudo, aviso do atestado, tudo a gente colocou no regulamento. Isso não é que você engessa, mas você padroniza o comportamento geral, porque existe muito, você cobrou do empregado tal coisa e não cobrou de mim. Então, nós estabelecemos uma cobrança para todo mundo. Entendeu? Então, o regulamento interno hoje, como a doutora Ana falou e a doutora aqui falou, eu acho que é muito legal para você poder regular as questões internas da empresa. Um empregado que durante muito tempo esteve afastado e depois foi reabilitado e voltou para o trabalho. A empresa, agora eu vou te demitir, pode, assim, sem nenhuma justificativa, não, já coloquei uma outra pessoa no seu lugar, você ficou muito tempo, aí 1 ano, 2 anos afastado, então você já não tem muita identidade com a empresa. Seria um argumento aceitável pela justiça uma demissão como essa, doutora Emiliana? O termo reabilitado,
a gente pode ter ele oriundo da Previdência Social, quando ele passou por um processo de reabilitação no INSS, que ele retorna para a gente com um certificado de reabilitado. Tem que vir com certificado? Ele vem com certificado, né? Ele não vai mais poder exercer aquela atividade. Tá. Então, vamos supor, caso fictício, tá? Sim. Ele era motorista de ônibus. Sim. E por conta de alcoolismo, de uso de substâncias psicoativas, ele foi encaminhado para o INSS. E por tanto tempo que ele ficou segurado na Previdência Social, o perito do INSS entende que ele não tem condições de retornar para a atividade que ele desempenhava anteriormente. Sim. Ou porque ele ficou com alguma sequela cognitiva, ou então porque ele ainda não foi completamente... não conseguiu superar completamente o vício. Então, ele vai ser reabilitado em outra atividade. O funcionário que é reabilitado pelo INSS, que ele tem um certificado de reabilitação, ele é equiparado à pessoa com deficiência, tá? Ele retorna e ele pode ocupar a cota de pessoa com deficiência na empresa, tá? Mas a pessoa com deficiência, ela não tem uma estabilidade legal. Ela pode ser demitida, tanto por justa causa, quanto por iniciativa do empregador. Do que não é porque a diferença da pessoa com deficiência é que quando eu vou demitir uma pessoa com deficiência, eu já tenho que ter outra pessoa com deficiência para colocar na cota. Então, a diferença é essa, tá? Mas, de forma prática aqui, quando ele é reabilitado, ele retorna pela empresa, poder diretivo do empregador, ele pode ser desligado. Agora, se essa dispensa será considerada discriminatória, se essa dispensa vai ser revista lá na frente, com pedido de reintegração, ou de reintegração, ou então indenização, alguma outra coisa do tipo, já é uma questão para a perícia médica. Em relação ao alcoolismo ser tratado como doença ocupacional, ou seja, aquela que foi ocasionada ou agravada pelo trabalho, a gente também pode ter alguns casos. Mas tem que ser agravada pelo trabalho? Ou agravada pelo trabalho, porque a gente fala de causa, quando o trabalho agiu de forma única e necessária. E a gente fala de concausa, quando o trabalho contribuiu para aquela condição, tá? Então, já é um cenário, já acontecem esses contextos, essas alegações, e é papel do médico perito, do perito judicial e do assistente técnico avaliar de que forma o trabalho contribuiu naquele adoecimento. Sim. Será que o trabalho como diria um autor bem conhecido, que eu gosto bastante, e não é da medicina, Cavalieri Filho, não sei se vocês conhecem, e ele fala da seguinte forma: de maneira hipotética, se eu excluo o trabalho, que é considerado a causa da vida desse cidadão, essa doença teria acontecido? Então, se a doença não teria acontecido, isso não é causa. Mas se a doença tivesse ocorrido mesmo na ausência do trabalho. Então, é muito esse raciocínio pericial. Muitas vezes, na perícia médica, a gente vai julgar hipóteses. A gente vai julgar aquele contexto mediante a hipótese, né? Então, hoje em dia, a gente já tem bastante litígios trabalhistas, onde tem pessoas que foram dispensadas por justa causa, por alcoolismo, e elas podem ser relacionadas ao trabalho. Eu tive um funcionário de um sindicato, que ele... Mas ela tem 30 segundos para concluir. Que ele foi afastado pelo INSS por uso de cocaína, e o benefício dele voltou como B91. Isso quer dizer o quê? Que ele voltou como acidente de trabalho. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente retoma esse ponto, então logo a gente retorna do intervalo, que eu peço licença, será rápido, para que possamos então avançar em mais uma hora de debate aqui dentro do Justiça na Tarde. Vamos lá. Você está ouvindo Justiça na Tarde.
Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são agora 16 horas mais 2 minutos. Estamos de volta e vamos aí na sequência do debate dentro do Justiça na Tarde. Aqui agradecendo a você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, aí no rádio do seu carro, do seu caminhão, enfim, do ônibus, onde quer que você esteja, na sua residência, no seu local de trabalho. Muito obrigado, portanto, pela sua preferência, como também você que está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Muito obrigado também. E você que nos acompanha sintonizado na nossa TV aberta no canal 1.3. Muito obrigado, portanto, pela sua atenção. E hoje o nosso debate é justamente esse, né? A questão, portanto, aí da demissão por justa causa, se pode ou não atingir o empregado ou a empregada que tem, portanto, um diagnóstico de algum tipo de doença. E nós estamos focando aqui principalmente a questão da dependência química, como também entrou no assunto aqui também de forma provocativa a questão, portanto, aí do uso do celular, e tudo isso nós estamos abordando aqui com as nossas convidadas, a exemplo, portanto, e convidado da doutora Emiliana Rodrigues, ela que é médica e é médica do trabalho com título de especialização pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Também conosco a doutora Érica Aragão, ela que é advogada, também especializada no direito do trabalho, e também com o doutor Tom de Brito, ele que é também especialista no direito do trabalho, e também com a doutora Amanda Moreira Andrade, que é pós-graduada em direito do trabalho e processo do trabalho, com especialização também no direito educacional. Ou seja, retomando aqui, né, doutora Amanda, um assunto que com toda certeza chama aí bastante aí a atenção, e nós estamos focando aqui a questão principalmente da saúde mental, ou seja, aquele empregado que de alguma forma está sendo pressionado, de repente tem ambiente de trabalho também, que corre uma fofoca terrível e que termina expondo aí muitas pessoas, inclusive alterando até mesmo o seu comportamento, a sua vontade de poder aí trabalhar, ou seja, ela comunicou o fato com a sua chefia e nenhuma providência foi, portanto, aí adotada. O que essa pessoa, este empregado ou essa empregada deve fazer? Não, deixa eu ir embora, que eles não vão me demitir mesmo, deixa eu mesmo pedir minha demissão, eu vou embora, porque não aguento mais aqui esse espaço e o pessoal não toma providência. E aí? Primeiro, não peça demissão. É importante a gente ressaltar que o adoecimento mental ele pode vir de vários fatos geradores distintos. Pode vir de uma perseguição em ambiente de trabalho, você pode estar sendo assediado moralmente, sexualmente, excesso de trabalho, algum conflito na equipe. Então, o adoecimento mental ele pode vir de N situações. Identifiquei que o meu adoecimento mental está vindo através do meu trabalho. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou denunciar. Só que eu vou fazer uma denúncia sem provas? Não, você vai fazer uma denúncia, por exemplo, vou enviar por e-mail e vou guardar uma cópia desse e-mail. Vou conversar com o meu empregador, mas eu vou gravar que eu estou fazendo a denúncia aqui para ver se alguma atitude vai ser tomada. Porque muitas vezes acaba que o próprio empregado é dispensado depois dele fazer alguma denúncia desse tipo dentro da empresa. E o segundo ponto eu já não tenho mais saúde para continuar indo trabalhar. O que eu vou fazer? Solicitar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Que a rescisão indireta é a famosa justa causa do empregador. Você leva para o empregado a sua situação, ou para a justiça, para o juiz, sua situação e fala, excelência, por favor, aplique a rescisão indireta. A rescisão indireta seria a mesma questão de uma demissão sem justa causa e o empregado teria direito a receber todas as verbas rescisórias dele. A partir do momento que você entra com pedido de rescisão indireta, você não precisa mais ir trabalhar. Mas entrar com a rescisão indireta não garante que você vai ganhar o processo e vai ganhar a rescisão indireta. Porque o ponto principal de um processo que você pleiteia a rescisão indireta é comprovar que o empregador cometeu a falta grave. Da mesma forma que quando o empregador dispensa o empregado por justa causa, ele precisa comprovar a falta grave do empregado, quando o empregado está alegando que o empregador cometeu uma falta grave, ele também precisa comprovar. Então, antes de entrar com uma rescisão indireta, tenha provas ou documentais ou testemunhais. E o que acontece muito
Eu tenho pessoas no ambiente de trabalho que estão dispostas a depor. Só que a audiência do meu processo de instrução foi marcada para daqui a 1 ano. Essas pessoas podem mudar de ideia. E se você não tiver essas provas, você não vai levar a rescisão indireta. E não levando a rescisão indireta, o juiz ele vai aplicar a demissão como se fosse a pedido do empregado, ou seja, reduzindo seu direito de verbas rescisórias. Então, o que é importante você fazer? Hoje em dia, existe ata notarial. Você pode levar a testemunha lá no cartório e já pegar uma ata notarial e anexar nos autos aquela ata notarial. E vale? Vale. É óbvio que a validade não é idêntica do depoimento de uma testemunha que está olhando nos olhos do juiz, Sim. mas tem validade. E outro ponto é muito mais difícil a testemunha desistir ou o juiz desistir da oitiva da testemunha, porque às vezes a testemunha mudou de estado. O juiz fala, não, vai ser presencial, não vou fazer híbrida, não vou fazer virtual. Mas se já tem uma prova nos autos que é daquela testemunha, a gente tem uma facilidade maior do juiz ouvir. Comprovando a falta grave do empregador, pronto. Você tem a sua dispensa, você tem direito a levantar o seu FGTS, a sua multa de 40% e também a dar entrada no seguro-desemprego. Lembrando que dar entrada no seguro-desemprego não garante que você vai receber o seguro-desemprego. O que a Justiça do Trabalho faz é liberar tudo que você conseguiria com uma dispensa comum do seu empregador. Interessante, né, doutora Érica, essa da pessoa ter uma testemunha, mas de repente precisa dela naquele momento, então daqui a pouco, como muito bem relatou aqui e pontuou a doutora Amanda, a pessoa pode desistir. Dizer um fato que, com toda certeza, ajuda muitas pessoas, né, com essa informação aqui sendo prestada aqui no nosso debate, não é isso mesmo? Isso. Inclusive, eu já vi testemunhas realmente que desistiram, né? Fala para o cliente, eu vou participar. E aí, quando chega no dia da audiência, de fato, some, né? Então, o que fazer nessa situação? O bom advogado, bem preparado, faz a intimação da testemunha e em audiência mostra, pode até ser, hoje em dia já vi fazerem, hoje inclusive eu já utilizei também, intimei a testemunha pelo WhatsApp e lá em audiência mostrei para o juiz, a testemunha foi intimada e eu quero que ela seja intimada pelo juiz, porque ela não compareceu. E aí pode ser, o juiz vai acatar, né? Pode ser que ele não acate, mas no geral ele acata o pedido e aí vai designar uma nova audiência e essa testemunha ela vai ser intimada. Né? E aí, caso ela sendo intimada, se recuse mesmo assim, aí tem que ter justificativa, se não tiver, tem incidência de multa, né, doutora? E também tem força policial que pode ser utilizada pelo juiz. Exatamente. Sério, mas por experiência é melhor não utilizar, porque a testemunha que vai contrariada, ela com certeza não vai ajudar. Não vai ajudar. É muito bom pensar nisso também, né, doutora? Então, assim, mas eu falo assim, por que o advogado bem preparado? Porque, geralmente, muitos advogados não fazem essa intimação da testemunha, e aí chega lá, quer que o juiz ou a juíza faça a intimação, ela simplesmente vai falar, doutor, você fez o requerimento, você fez a solicitação da testemunha com antecedência? Não, tem um procedimento que deve ser seguido, né? E aí, muitas vezes, o juiz não acata se não tiver esse requerimento, essa solicitação antecipada da testemunha, né? Esse comunicado. E dentro disso é muito importante prestar atenção no ônus da prova, né? De quem que deve provar o fato alegado. Porque já atuei também para empresas em relação a essa questão de doença ocupacional e aí o advogado da outra parte ainda ia sair com um acordo ganhando R$ 1.500 ainda. Ele falando que estava 50 ou 50, né? Por cento de chance de ganhar o processo. Só que, de fato, ele não trouxe nada ali probatório. A testemunha dele não comprovou nada dos fatos, do vínculo e do acidente de trabalho em si. Então, saiu dali o quê? Uma sentença improcedente, né? Então, muitas vezes, é bom você colocar na balança essa questão do ônus probatório, de quem que tem que provar. Né? Porque também dentro da questão da doença ocupacional ou da doença da enfermidade, que é da embriaguez habitual, que é a conhecida como a crônica, tem que levar em consideração os pontos que estão sendo alegados ali na inicial, porque eu faço audiências de instrução para escritórios de todo o Brasil. Né? Eu faço essas audiências como correspondente jurídico, que chama. Então, o que acontece? Eu já cansei de ver petições iniciais que a pessoa não sabe nem o que está pedindo. Não pede a perícia, por exemplo. Não pede perícia.
Teve um caso que o cliente, o empregado tinha sido demitido sem justa causa e ela estava pedindo a reversão da justa causa. Meu Deus. Então, são casos, assim, extraordinário. É uma coisa assim que eu fico abismada. Eu falei, gente, como é que pode? Inclusive, teve essa situação na última semana, que eu fui como correspondente jurídica, de um empregado que ele é motorista de ônibus e ele é dependente químico do álcool e ele estava em tratamento. Só que aí, ao invés dela pedir, ela não pediu a nulidade dessa demissão sem justa causa. Ela pediu a reversão da justa causa. E também ela não juntou nos autos a comprovação dele de que ele estava assistindo o filho dele que tinha sofrido um acidente. Então, olha, ele perdeu por falta de atenção do patrono. Né? Então, é muito importante também os advogados estarem atentos a esse rol probatório, ao ônus da prova e também estar preparado e munido de testemunha e intimar com antecedência essa testemunha. Agora, doutor Tom, a questão do empregado, que de alguma forma, ele sabe que tem ali os seus direitos. Contudo, prefere, de certa forma, não ingressar na justiça no entendimento dele de que ir contra uma empresa que tem uma banca de advogados muito forte, bastante experientes, o que eu vou fazer ali que eu vou acabar perdendo? Quer dizer, isso no pensamento dele, não que seja subestimando o trabalho de um advogado ou de uma advogada que ele vier, portanto, aí a contratar. Tem sentido isso? Ou seja, é como se fosse aí, na opinião de muitos deles, o Golias enfrentando o gigante? Olha só, Walter, o primeiro juiz da causa é o advogado. O primeiro juiz da causa é o advogado. Chega até mim, eu vou analisar a sua questão, entendeu? E vejo as possibilidades. A banca é grande, eu tenho contra empresas gigantes, estou falando sério, ações todas procedentes. Não quer dizer que empresa grande cumpra. Não, entendeu? Então você tem muitas situações de empregados que são obrigados em empresas grandes a trabalhar após o expediente, mesmo passando o cartão e não paga hora extra. Entendeu? Empregados que não recebem salubridade, que trabalham de forma insalubre. Empregados que têm valores pagos a menor, salários incompatíveis, tudo isso. Então, cada caso é um caso. O cliente chega até mim, o primeiro juiz da causa sou eu. Eu não quero saber quem está do outro lado, eu quero saber do teu direito. Eu quero saber se a empresa desrespeitou o seu direito. Se é uma empresa pequena, se é grande, se é média, grande, para mim pouco importa. Ah, tem uma banca de advogado grande? Tem. Eu peguei uma ação em que, não vou falar empresa, mas que só de assistência pericial ela colocou 5 para acompanhar. Entendeu? 5 pessoas, 5 auxiliar técnico para acompanhar, para ficar pentelhando lá. Até o cara se estressou. O Pedro falou, nunca, deixa eu fazer meu trabalho. Mas esse era o papel deles. Entendeu? Então, não tem problema. O primeiro passo meu é sempre analisar. Eu não julgo dessa forma, assim, se a banca é grande, se a empresa é grande, se é pequena. Se o direito foi violado, independente se seja uma grande ou uma pequena, eu vou correr atrás. Mas o primeiro juiz da causa sou eu. Entendo. Empresa grande que eu digo assim, na quantidade de servidores. Quer dizer, é obrigado a ter, portanto, ali um serviço médico que atenda, ou que dê os primeiros socorros, portanto, ali ao empregado, ou que avalie também ali a sua condição, porque de repente um olhar mais atento de quem está ali, né, como gestor da empresa, verifica que aquele companheiro ali de trabalho não está bem, está muito quieto, está muito isso, muito aquilo, um comportamento muito diferente, não sorrir mais, está muito preocupado. Resumindo, dívida de empregado de alguma forma assim, ele acha que está ganhando, o salário dele é bom, mas está todo comprometido. Faz mal à saúde, altera a saúde do empregado, doutora Emiliana? Excelente. O que acontece, Walter? A gente está muito em voga das questões de saúde mental. E são muitas variáveis que influenciam na saúde mental de uma pessoa. E dentre elas, a saúde financeira influencia muito, né? Quem aqui já não perdeu o sono com uma dívida impagável, né? Então, hoje em dia a gente tem a atualização da NR1. Gosto de falar das NRs, doutora. Gosto bastante. Então, a gente tem, nessa sua pergunta, 2 NRs.
A1 e a ANR, que trata do SESMIT. Algumas empresas são obrigadas, sim, a ter equipe multiprofissional. O SESMIT é composto por médico do trabalho, engenheiro do trabalho, enfermeiro do trabalho e técnico de segurança do trabalho. Esse time ele é composto justamente não para cuidar só da saúde, mas também da segurança dos funcionários. É muito interessante que em 2020 a gente fez um programa de saúde mental, com o qual eu tenho... sabe quando o coração fica quentinho? Imagina. Eu adoro falar dele. Então, eu vi que as pessoas estavam adoecendo. O médico do trabalho é o primeiro a perceber, tá? E a gente percebia que as pessoas estavam adoecendo na época da pandemia, 2020, principalmente os profissionais da saúde. E aí eu consegui fazer uma avaliação epidemiológica mostrando que a gente tinha elevados índices de adoecimento mental, principalmente pelos afastamentos. E aí instituiu-se um trabalho em conjunto com a psicologia, né? Que foi uma psicóloga excelente, maravilhosa. Inclusive, vou mandar um beijo para ela, a doutora Lorena, se estiver assistindo a gente. E a gente fez um programa, a gente queria saber por que as pessoas adoeciam, né? Qual eram as causas do adoecimento. Inicialmente, pensou-se que era por conta da pandemia, perda de entes queridos, estar dentro de um ambiente onde as pessoas estão adoecidas também, ver muitas pessoas morrendo em uma frequência muito grande. E sabe qual foi a nossa maior surpresa? Conta para nós, doutora. A gente descobriu que essas pessoas o maior impacto na saúde mental delas eram dívidas. Caramba. Nossa. Porque os profissionais da saúde estavam trabalhando ativos, mas às vezes em uma casa onde o marido e a mulher trabalham, só a mulher estava trabalhando, o marido tinha perdido o emprego. Então, isso teve bastante impacto. Como que a gente trata de finanças? A gente trouxe alguns parceiros nossos das empresas que têm especialistas ali em renegociação de dívidas e todas essas outras coisas. E a gente ofereceu para os funcionários do hospital. A gente ofereceu curso de educação financeira, renegociação de dívidas. Faz parte da saúde mental. O ser humano não é só uma queixa, um remédio e um tratamento. Ele é multifatorial. Excelente. É um assunto realmente importante para a gente avançar, né, doutora Amanda? Essa questão da dívida e a pessoa muito preocupada, como é que eu vou pagar? E principalmente quando chega o cobrador até a porta do trabalho, ou então recebe ali mensagens que ele fica temendo que essa mensagem possa chegar até também ali o patrão, alguma coisa assim. Tudo isso influencia assim, no agravamento da saúde mental da pessoa? Com certeza, mas é interessante ressaltar que não pode ter a cobrança na porta do ambiente de trabalho de uma dívida sua pessoal. Nem pode cobrar uma dívida pessoal sua no telefone do seu empregador. O que pode é no seu telefone pessoal. A gente entraria em outra esfera que seria do consumidor, mas eles não podem fazer esse tipo de cobrança. E se fizer, já está errado. Agora, não só da dívida, mas acaba que influencia. Tudo aquilo que te deixa preocupado e que tira o seu foco do trabalho está de alguma forma te prejudicando também o seu empregador que está pagando para que você estivesse ali produzindo. E acaba que a saúde mental, eu acho que por muitos anos e principalmente antigamente, não era levada tão a sério. E eu acho que foi necessário um adoecimento quase que em massa para que todo mundo começasse a despertar o interesse em desenvolver até políticas públicas para tentar amenizar o que estava acontecendo com a sociedade. E o Covid, a época do Covid, foi algo que veio como uma bomba, porque, pelo menos no escritório, dos atendimentos que a gente fez na época do Covid e pós-Covid, a grande maioria começou a ser de doenças mentais, de doença ocupacional, dentro do ambiente de trabalho ou até fora do ambiente de trabalho. Porque muitas vezes a pessoa ela fica com medo porque ela adoeceu e não tem relação com o emprego e ela fica com medo de perder o emprego. Mas ela pode ficar tranquila, porque durante o período que ela está doente, ela não poderia ser dispensada, independentemente de qual é o fato gerador dessa doença dela. Então, a saúde mental tem que ser levada a sério, sim. E é uma das questões que hoje em dia, se pesquisar na Justiça do Trabalho, a quantidade de jurisprudência e de julgados que a gente tem nesse sentido é muito maior do que há décadas atrás. Então é assim uma doença mais moderna hoje em dia, né?
Perfeitamente. Nessa mesma linha, doutora Érica, como é que a senhora também avalia essa questão do endividamento do empregado, então da empregada, em relação ao seu movimento no seu local, portanto, de trabalho? Ou seja, ela pode chegar no patrão e pedir aumento? Poder pode. Poder, ela pode. Poder pode tudo, né? Ela ou ele pode pedir aumento a qualquer momento, achar pertinente, né? A questão é saber se o empregador vai concordar com isso. Porque ali a gente sabe que o salário do empregado hoje em dia está muito atrelado à qualificação, à função dele desempenhada por si mesmo, né? Sim. Tem convenções coletivas também que estabelecem salário de alguns tipos de funções, então tem sempre que estar atento a isso, né? E aí, dentro dessa questão de endividamento, é muito importante... a doutora Emiliana pontuou muito bem essa questão, né? A empresa fazer esse tipo de conscientização, esse tipo de campanha para os funcionários, porque na lei não tem previsão de que a empresa é obrigada a fazer tratamento de funcionário, a ver o que o funcionário está tendo ali de dificuldade e sanar isso. Mas é obrigatoriedade do empregador manter um ambiente saudável no trabalho. E aí, como ele faz isso, é que está a questão. Ele pode fazer campanhas, ele pode fazer algum canal de denúncia, às vezes, né, de alguma situação dentro do trabalho, pode contratar profissional para ouvir esses funcionários, né, profissional psicólogo ou psiquiatra, que atenda essa dificuldade de algum tipo de funcionário. Então, assim, é obrigatoriedade do empregador manter o seu ambiente saudável, porque isso vai demandar até na produtividade do seu funcionário, isso vai demandar até no crescimento da sua empresa. Então, aquele funcionário, ele se sente bem trabalhando ali naquele local, ele se sente feliz, né? Ele faz questão de que o empregador cresça. Então, todas essas questões é importante ser levadas em consideração por empresas, pequenas empresas ou grandes empresas. Meu esposo, ele é contador, então eu sei um pouquinho, né, dentro desse assunto, porque ele fala muito, ele dá muita assessoria, não só para grandes empresas, mas também para MEI, às vezes até para pessoa autônoma mesmo, que está ali em ascensão, e aí pega, às vezes, ele vai falir antes mesmo de ter o seu primeiro auge por conta dessas pequenas coisas que não presta atenção, né? Um funcionário que pediu, já vi situação da empresa falar assim, um funcionário pediu para não assinar a carteira dele, mas o problema é seu, empregador. Você tem a obrigatoriedade de assinar a carteira dele, né? Então, todas essas coisas têm que ser estudadas, levadas em consideração. Por isso é tão importante a assessoria jurídica dentro das empresas. Um ponto importante também Doutora é que Amanda, pois não. o empregador, muitas vezes, até ele quer economizar. Então, ele fala, eu não vou contratar um outro empregado para fiscalizar o ambiente de trabalho, eu não vou contratar um compliance trabalhista, eu não vou gastar com isso porque eu não tenho condição financeira. Só que isso é literalmente um tiro no seu pé, porque você está deixando o ambiente de trabalho com pessoas adoecendo que vão solicitar na justiça uma indenização contra você. Então, no fim das contas, financeiramente, seria muito melhor o investimento num compliance, num jurídico que vai ouvir, numa ouvidoria, para evitar esse adoecimento, evitar condenações na justiça. Então, precisa pensar com muita sabedoria e ter pessoas que estão te auxiliando e dando uma consultoria que não esteja vendo só de curto prazo, mas a longo prazo também. Vai gastar mais com compliance? Vai. Mas você está vendo a saúde de todos os seus funcionários. Não vai ter aquele tanto de gente afastada, você não vai ter que começar a treinar novos funcionários. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Doutor Tom, um dos grandes pavores, portanto, do empregado de certa forma, ser demitido ou então fazer alguma denúncia e vir a ser demitido, ou seja, sair do emprego, perder o emprego porque o patrão não gostou ali da cobrança de um direito que, de certa forma, lhe couber. O que ele vem, portanto, é exigir, portanto, aí esse direito que não está acontecendo.
Quer dizer, o temor é justamente ser demitido e entrar numa lista invisível, vamos imaginar assim, mas que para muitos ela existe. Aquela velha história, deixa eu ver aqui suas referências, onde é que qual foi o seu último local de trabalho, quer dizer, é proibido checar para ver, tudo isso é dito. Mas e se acontecer realmente da pessoa, de certa forma, nas suas referências, ser colocada como uma pessoa encrenqueira, né? Quer exigir muito, até uma boa pessoa, trabalha bem, mas tem esse lado aí que realmente contraria nós aqui da empresa. Quer dizer, seria uma prática, esse tipo de situação, uma prática que pode comprometer a empresa passando esse tipo de informação? Sem dúvida, Walter. O que acontece? Muitos empregados, eles submetem a determinadas situações, não buscam o seu direito, ou quando busca, ele tem uma represária do empregador, justamente em razão disso, porque ele é taxado como criador de caso, criador de confusão, entendeu? Que não sabe o que está querendo, que ele tem que estar satisfeito porque está empregado. Isso acontece muito. Então, às vezes, ele não quer entrar naquela fila do desempregado, ele não quer ter, ele tem os seus compromissos, ele prefere submeter. E ao final, de uma forma ou outra, ele vai judicializar e correr atrás daquele direito em que muitas vezes já foi até exaurido. Entendeu? Então é muito comum. Hoje, de um modo geral, tá, gente? A gente hoje vive tentando se adaptar. O ser humano, ele vive tentando se adaptar a outros. Então, isso também é dentro da empresa. Às vezes você se submete e fica calado, porque o fulano não foi falar, o outro não foi falar, eu vou falar por quê? Porque se eu ressaltar esse direito, não vai ser só para mim, vai ser para outro. Mas ninguém quer se reunir para cobrar. Entendeu? Então, o que acontece? Muitos empregados, eles preferem submeter, aceitar a imposição da empresa, não aceitando determinado direito. A insalubridade é muito latente nisso, gente. Tem locais que é óbvio, é claro, mecânicos, locais de alta temperatura, locais frios, locais, mercados em que a pessoa fica mais tempo, às vezes, na câmara fria de açougue e não paga. E ele prefere submeter aquilo do que, às vezes, falar, porque o chefe, o gerente, o gestor vai falar assim, olha, fique feliz porque você está empregado, porque se eu tirar você, eu tenho mais 15 na fila para ganhar menos que você. Então, é comum, tá, Walter? Mas eu acho que é muito importante os empregados se organizarem e, quando cobrar esses tipos de direito, eles cobrem em conjunto, não vá só. Né? Aquele negócio de união faz a força, no trabalho isso é muito importante. Sempre que tiver um direito seu que está sendo violado, junte com outros colegas. A empresa não está cumprindo? Faz uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Estou trabalhando, entendeu? A denúncia no Ministério Público do Trabalho, ela não precisa ser identificada. Seu nome não é demonstrado, faz até pela internet. E o Ministério Público vai visitar essa empresa e ver se ela está descumprindo as normas trabalhistas. Mas acontece muito, tá, Walter? Isso acontece muito. O empregado se sujeitar a determinadas situações porque ele precisa. E a gente sabe que num país em que um índice de desemprego altíssimo, realmente a gente precisa rever algumas coisas e ver se, calma aí, compensa ou não? Entendo. Doutora Emiliana, a mulher no mercado de trabalho vai ser, portanto, admitida ou então está no exame demissional. Quais são as observações no caso da profissional de medicina do trabalho que está ali fazendo, portanto, ali aquela avaliação? Evidentemente que tem uma discussão muito ampla e é bom que tenha essa discussão onde a mulher quer a igualdade, né? Acima de tudo, a igualdade salarial, já que muitas exercendo a mesma função no mesmo ambiente com o homem, recebe menos, portanto, do que o homem. Quer dizer, como é que a senhora avalia ainda essa discussão a nível de Brasil? Já é uma situação que está superada ou ainda requer realmente ainda um trabalho muito grande no sentido de fazer com que a empresa que ainda adota esse tipo de método, ela possa entender que isso já ficou para trás, isso não existe mais. Mas, enfim, o papel do médico que está ali avaliando aquele empregado que vai entrar para poder exercer uma função e é uma mulher e que vai exercer uma função onde nessa função também tem, portanto, ali os homens.
Existe alguma recomendação especial nesse caso? Ou a mesma recomendação para exercer aquela função tanto serve para o homem como também serve para a mulher? No contexto ocupacional da avaliação da capacidade física da mulher, não tem essa distinção, né? É óbvio que ali no demissional, a gente, como médico do trabalho, tem que ter cuidado se aquela mulher não está gestante no momento do demissional, né? Porque caso ela esteja gestante, a gente vai, principalmente pela anamnese, procurar ali dados da data da última menstruação, se teve alguma relação sexual desprotegida. E se ela estiver gestante, a gente orienta, olha, você tem a possibilidade de fazer o exame agora e a gente suspende o demissional caso você queira, caso tenha sido uma demissão por iniciativa do empregador, né? Então, é basicamente isso, mas não existe de um médico do trabalho avaliar que, por exemplo, no seu contexto, né, da pergunta, uma mulher para trabalhar como técnica de manutenção de aeronaves. Ah, ela é muito pequenininha, ela é mulher, talvez ela não vá dar conta. Não tem. Nós temos, no meu atual emprego, mulheres que trabalham como técnicas de manutenção de aeronaves, que fazem trocas de pneu de avião, que pesa mais de 180 quilos, e elas fazem a troca, elas têm ali os equipamentos necessários, né, os carrinhos, e elas exercem todas as outras atividades igual todos os homens. Eu tenho muitas mulheres e tenho muito orgulho delas, inclusive porque a gente sabe que a gente tem esse preconceito ainda, né? E como eu gosto muito das NRs, doutora, a gente teve alteração na NR5, na CIPA-A. Né? Agora, antes a gente falava de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora a gente fala de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E essa alteração da CIPA, ela veio de uma legislação, gente, eu sou médica, eu não sei o número das leis, tá? Mas eu sei o que contém nelas, então, essa questão do número das leis eu deixo para vocês aí, os advogados. Então, essa legislação que ensejou essa mudança da CIPA, ela vem justamente sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho, tá? Porque a gente sabe que a mulher ali, quando ela tem direito à licença maternidade, de 4 meses, às vezes é estendida. Então, o empregador pode entender que, às vezes, ele não vai ter aquela força laboral durante determinados períodos. Às vezes ele vai ter que ter uma condição especial para essa mulher no período de lactação. Então, a gente tem essa legislação que veio justamente para proteger a mulher e em questões de assédio sexual também no ambiente de trabalho, tá? A CIPA veio para fazer essa alteração. A CIPA veio com algumas obrigatoriedades para o empregador, tá? O empregador é obrigado a ter um canal de denúncias interno, tá? Então, essa pessoa tem que ter um local para ela denunciar, seja um assédio, seja alguma situação que a importunou, a deixou em uma situação complicada. E ali, nas próprias orientações da CIPA, tem como essas informações, essas denúncias vão ser tratadas. Isso é muito legal. Então, cada vez mais, o empregador vem sendo obrigado a cuidar tanto da saúde mental dos funcionários quanto dessas questões de assédio. Então, a gente teve a alteração da CIPA e a alteração da NR1, que é lá nos dispositivos iniciais, programa de gerenciamento de risco. Antigamente, a gente gerenciava risco químico, físico e biológico. A gente gerencia agora os riscos psicossociais também. Então, além da gente identificar, a gente tem que manejar, a gente tem que organizar, tem que se ter um plano de ação. Não basta identificar que aquela atividade tem um risco psicossocial elevado. Cobrança de metas, às vezes uma baixa autonomia daquele empregado em decorrência daquela atividade. A gente tem que fornecer meios de que o empregador consiga alterar aquele cenário, né? Porque aquilo dali está adoecendo as pessoas. Interessante que a doutora Emiliana trazendo esse assunto. Eu lembro, recentemente trouxemos aqui uma notícia em que uma mulher exercendo, portanto, a sua função, onde também tinham, portanto, os homens, e ela acabou, de alguma forma, não sendo, de certa forma, respeitada pelo
pelo seu gestor, que não a demitia, mas que, de certa forma, a maltratava com ações, aí dizendo, não, você não precisa fazer nada, fica quieto aí que você é pequenininha, você não dá conta de fazer nada, até como a doutora Emiliana colocou, né? E ela foi adoecendo naquela situação, até que chegou a um ponto dela acabar pedindo demissão, porque não suportava mais. E pediu demissão por quê? Porque esse que a maltratava saiu de férias e entrou um segundo para substituí-lo. Ele viu a competência dessa e a promoveu. E ele retornou falando negativo, pode tirar, não sei o quê, e acabou, portanto, de alguma forma, fazendo com que ela fosse embora. Claro que ingressou na justiça, e a justiça deu-lhe todos os ganhos, portanto, possíveis. É onde eu pergunto à senhora, é importante, mesmo a pessoa ali sendo maltratada, desrespeitada, como foi o caso dessa senhora, quer dizer, realmente buscar primeiro, eu não digo primeiro assim, tipo orientação, e depois adotar as devidas providências, doutora Amanda? É muito complicado porque depende da realidade do funcionário que a gente está tratando. Se a gente está tratando de um funcionário que ele depende daquele dinheiro e não tem como que ele vai priorizar a saúde mental dele e falar, não vou mais trabalhar, vou pedir demissão, sendo que ele precisa daquele salário? Então, é muito complicado, a gente precisa ter esse cuidado ao atender cada cliente, saber o que é melhor indicado nessa situação para ele. Porque a mesma situação que eu mencionei agorinha sobre a rescisão indireta, ela pode ser pleiteada exatamente nessa situação. Eu estou num ambiente, na situação que ocorreu nessa situação que você trouxe, da funcionária, pode solicitar a rescisão indireta e também uma indenização, porque você foi assediado no seu ambiente de trabalho. Isso, com certeza, é algo viável. Só que o que a gente precisa pensar é qual é a realidade daquela pessoa. E, hoje em dia, o que vai ajudá-la de imediato? Porque tem alguns casos, e trazendo vertentes distintas, cada juiz a sua cabeça, a sua sentença, mas tem casos que você pode pleitear em liminar, que o juiz defira a guia do FGTS para dar entrada no seguro-desemprego, que do FGTS seria para você sacar de imediato o que já tem depositado e dar entrada no seguro, se você já consegue comprovar no processo a falta grave cometida pelo empregador. Um exemplo, se atrasar mais de 3 meses do depósito do FGTS, é uma falta grave que justifica a rescisão indireta. Nesses casos, você pode pleitear liminar. É garantido que você vai receber? Não, porque depende do juiz que vai pegar seu processo, se ele já vai liberar ou não. Mas no caso de uma pessoa que precisa de imediato de valores, não tem como falar para ela, infelizmente, prioriza a sua saúde mental, porque ela pode até piorar. Se eu falar, pede demissão, e aí depois? Como é que fica a saúde mental dela se ela não vai receber nada? O que é diferente de não solicita demissão, vamos pedir a rescisão direta e tentar, através de uma liminar, já liberar pelo menos o seguro-desemprego e o que você tem de FGTS. Vamos lá, doutora Érica, nesse assunto também? Então, é muito importante se ater também à questão das provas, né? Porque pedindo demissão, às vezes, você nem consegue reverter esse pedido de demissão lá na justiça se você não tiver como comprovar. Como eu falei aqui do ônus da prova, o empregado, ele tem ele tem um ônus da prova, ele tem que comprovar fato constitutivo do seu direito. Então, como é que vai fazer isso? Então, uma fala que eu sempre digo é: guarde provas, não guarde mágoas. É muito importante você estar sofrendo um tipo de assédio, algum tipo de assédio, seja moral, seja sexual, dentro do trabalho, se prepare. Esteja preparado ali, com provas mesmo, prints de WhatsApp, conversas, alguém que esteja disponível a testemunhar, já comunique ao seu advogado para ele fazer essa devida intimação, para participar da audiência futuramente, porque lá na Justiça do Trabalho é muito difícil você reverter isso. Tanto que algumas pessoas, alguns colegas e alguns clientes também já falaram: doutora, eu não consegui segurar, eu pedi demissão, saí porque estava me prejudicando. Mas, às vezes, você poderia realmente pedir a rescisão indireta e fazer um comunicado de rescisão indireta por estar sofrendo assédio, né? Então, é muito importante analisar isso. E, antes de tomar qualquer atitude, é importante o empregado consultar um advogado. Perfeito. Doutor Tom, com certeza o programa está longe de querer demonizar a empresa, demonizar o patrão, longe disso. O objetivo é justamente levar, portanto, a orientação. E quero crer que temos hoje, a nível Brasil, milhares e milhares de empresas que atuam de forma correta, de forma justa,
que valoriza, portanto, o empregado. É evidente que age realmente dentro da lei. É importante que isso também fique muito claro, né, doutor Tom? Sim, sim. O que acontece, né? A empresa, o maior patrimônio que ela tem é os seus empregados. A empresa não tem um patrimônio maior, por mais que tenha um patrimônio líquido financeiro grande, mas o seu maior patrimônio é o empregado. A empresa que cuida bem do seu empregado, ela está cuidando da própria empresa. Entendeu? Então, o que acontece? Eu entendo que hoje as empresas estão modificando um pouquinho essa forma de pensar antiga, tá? Elas estão cuidando melhor dos empregados, a gente acompanha isso. Não só na questão que a doutora falou, oferecimento de alguns benefícios, de tratamentos, de questões pessoais até dos empregados, algumas estão realmente cuidando dos seus empregados. E eu voltando só um pouquinho que a doutora falou lá sobre assim, essa questão da mulher no mercado de trabalho, é maravilhoso. Eu vi um dia desse uma matéria que falava que a migração contrária, atividades que era feita por homem sendo feita por mulher, atividades típicas de homem, pedreiro, entendeu? Então tinha uma empresa de construção civil que estava, até arrupiei, doutora, estava contratando somente mulheres para fazer os acabamentos. Por quê? Rejunte? Eu contratei uma recentemente para fazer o rejunte da minha construção. Justo. Elas são extremamente... Nós somos extremamente detalhistas. Olha só. E era uma empresa de construção de imóveis de alto padrão. Ela substituiu a mão de obra masculina, serviço pesado, por 100% feminina. Ótimo. Porque o acabamento feminino era maior, a delicadeza é maior, a prestação muito maior. Diz que até a forma de lidar era maior. Então, essa migração que o senhor perguntou, Walter, de que o mercado é feminino, não, muitas questões estão sendo inversa, porque a mulher está mostrando sua mão de obra, ela está mostrando que ela é capaz, independente se tem de carregar peso, se tem que fazer um serviço que o homem fazia, se é para tirar um pneu, ela está mostrando. Entendeu? E algumas empresas estão reconhecendo isso e verificando, calma aí, eu tenho que cuidar desse patrimônio. Entendeu? Então, eu estou vendo uma perspectiva diferente, um amadurecimento maior. As empresas realmente, algumas reconhecendo, empresas de verdade, reconhecendo que o seu maior patrimônio são os seus empregados e valorizando eles, e eu acho isso muito importante. Muito legal, ótimo. Bom, como já estou aqui já administrando o tempo, que já está avançando já a nossa segunda hora, doutora Emiliana, vamos fazer o seguinte com cada uma das senhoras, como também do doutor Tom, 3 minutos, de repente tem aquela questão que as senhoras ou o doutor Tom gostariam de deixar assentada aqui no programa, e que a pergunta acabou não chegando, vou embora sem responder aquele que eu queria. A senhora fique à vontade, doutora Emiliana, em 3 minutos, para a senhora deixar aqui registrado aquilo que a senhora acha importante. Eu vou pegar a deixa do Dr. Tom e vou reforçar uma fala dele que eu até tinha escrito aqui. Recursos financeiros versus recursos humanos. Realmente o maior patrimônio de uma empresa são os seus recursos humanos. A vida não tem preço, né? Então, tem uma frase também que eu uso muito, que o custo do cuidado é menor do que o do reparo. Então, é muito melhor a gente cuidar dessa população, cuidar dos trabalhadores, de forma a implementar essas medidas que a gente sabe que, por muitas vezes, elas são medidas legais, mas que a gente não aplica elas na prática, a gente aplica ali só no papel. Então, cuidar verdadeiramente da saúde do trabalhador, porque com certeza a gente vai ter um retorno maior. Os custos que as empresas têm hoje com afastamentos previdenciários, fator acidentário previdenciário, benefícios por incapacidade, indenizações, isso pode ser minimizado se essas pessoas não adoecerem. Então, todo mundo sai ganhando. Eu acredito que o empregador tem que ter essa consciência de cuidar efetivamente da saúde do trabalhador, tá? Esse é o meu lema, essa é a minha bandeira, essa é a minha luta diária, que os trabalhadores sejam cuidados de forma integral, né? Eles tenham acesso às terapias, ao que for necessário para manter sua saúde.
É essa a minha deixa, o que eu contribuo aqui com vocês hoje. E mais uma vez, muito obrigada. Não, peraí, a senhora tem mais um minutinho? Nesse Tenho. minutinho, eu não gosto de terminar o programa com dúvidas, né? Ou seja, muita gente que às vezes pega um atestado e a empresa, vai, né, pegar um atestado médico, então tudo bem. Aí, de repente, aparece na rede social dessa pessoa que está de atestado, né? Enfim, um lazer, né? Um passeio de navio, na beira de uma praia. Aí fica aquela dúvida, será que foi o médico ou a médica que autorizou ali? Não, você precisa realmente para recuperar a sua saúde, precisa pegar um ar melhor, uma praia, um lugar mais bonito, enfim. Isso existe, doutora Emiliana? Todos os dias. Mas isso é autorizado ou sem autorização? O que acontece? O CRM-DF, ele foi pioneiro no sistema de averiguação de atestado médico. O que acontece? Aqui no DF, a gente tem um formulário. Se eu, como médica do trabalho, recebo um atestado que ele contém indícios de fraude, eu posso mandar para o CRM por meio de formulário aqui no DF. O CRM, como tem características de órgão notarial de registro, né, ele vai entrar em contato com o profissional emitente daquele atestado, solicitar que aquele médico encaminhe prontuário médico referente àquele atendimento e confirmar se foi ele mesmo que emitiu aquele afastamento. Então, a gente recebe, eu faço isso regularmente. Já recebi muitos atestados que não eram verídicos e alguns outros que eram mesmo verídicos, e a gente pode caracterizar esses atestados como os graciosos, porque se a pessoa confere-se que a pessoa está incapaz para o trabalho, ela também está incapaz para as outras atividades rotineiras. Então, não é compatível com uma doença uma pessoa que está viajando. Às vezes, se ela tem capacidade para se deslocar, para fazer outras atividades, ela também tem capacidade laboral. Então, é desse pressuposto. Pensei que você não ia me dar perguntas capciosas hoje, mas no finalzinho você me... Finalzinho, mostrei as unhas, né, doutora? Vamos lá, doutora Amanda, também uns 3 minutos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Foi de suma importância e acabei de aprender questões extremamente relevantes. Eu não sabia dessa forma de verificar a autenticidade do atestado médico. Então, muito, muito bacana. Queria deixar aqui uma reflexão. Acho que não só para os advogados, mas para toda a população. Às vezes a gente levanta muito bandeira de e o empregado que tem razão, o empregador que tem razão, e gente, cada caso é uma situação específica. Então, a Justiça do Trabalho só quer ver o lado do empregado ou só quer ver o lado do empregador. Não, vamos ver aquela situação específica antes que a gente comece a generalizar. Porque quando a gente está generalizando, acaba que a gente está atrapalhando aquele direito específico. Às vezes, a empresa errou em um caso, não errou em outro caso. Então, primeiro, antes da gente levantar as nossas bandeiras, vamos pesquisar a fundo, vamos ver, de fato, o que foi que aconteceu naquela situação. E não estou falando de redes sociais ou questões assim, mas, às vezes, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, você não sabe o que aconteceu em relação ao afastamento daquele empregado, porque o contrato de trabalho é pessoalíssimo, o empregador não pode sair falando das peculiaridades do contrato daquele funcionário, por que ele está afastado. E isso acaba que adoece o ambiente de trabalho para outras pessoas também. Então, vamos cuidar em relação a essas bandeiras que a gente levanta. E, por último, em relação ao que você trouxe da questão das redes sociais e das fotos e tudo que é utilizado, das vertentes diferentes e distintas que tem na justiça, um ponto é, se o empregado ele faltou porque disse que estava doente, e você consegue comprovar que naquele dia ele estava no shopping e tudo, aí belezinha. Só que algumas questões, por exemplo, eu estou falando que tem uma doença ocupacional. E tem alguns julgamentos que estão entendendo que as redes sociais não refletem a realidade, porque as pessoas só postam lá o que querem da parte boa da vida que os outros vejam. Então, tem juízes que não aceitam os prints das redes sociais para comprovar que a pessoa não estava incapaz. E aí, por isso, a importância em todos os processos da perícia judicial. Da perícia judicial, do perito que está fazendo esse laudo e também dos advogados acompanharem para poder impugnar esses laudos quando eles não estão refletindo a realidade dos fatos. Estou vendo aí um outro tema para a gente debater, hein? Doutora Érica, por favor. Uma questão que o doutor Tom comentou aqui, foi a questão da insalubridade, né, que me chamou a atenção.
de certa forma, os empregadores estarem trabalhando naquela empresa de uma forma irregular, né? Tem acesso à câmara fria, é exposto, às vezes, a calor excessivo e não recebe o direito, né? Não recebe a insalubridade ali constante no contra-cheque. E aí, o que eu quero chamar a atenção é esse quesito, que muitos advogados também têm feito esses pedidos dentro da Justiça do Trabalho, mas não têm se atentado ao pedido do PPP, do LTCAT. Eu não atuo diretamente na área previdenciária, mas eu tenho feito muitos reconhecimentos no INSS, porque quando reconhecida a insalubridade lá na Justiça do Trabalho, é importante que a gente faça esse complemento, esse pedido lá no INSS, porque não vai de forma automática, né? A Justiça do Trabalho, o juiz, ele pode intimar a reclamada para poder fazer os recolhimentos previdenciários, só que não é competência da Justiça do Trabalho fazer com que essa cobrança direta para que seja pago e recolhido lá no INSS a mais. Entende? Então, assim, é muito importante os advogados se atentarem também à atuação dentro desses casos que exigem pedido de insalubridade, até mesmo questões de vínculos de emprego. Tem que ter um vasto contexto probatório dentro dos autos do processo para que a gente consiga reconhecer lá no INSS. Então, muitas vezes a gente faz um acordo que, de certa forma, é bom para o cliente ali na área trabalhista, mas é prejudicial a longo prazo na aposentadoria. Então, já é também um tema que você pode colocar aqui tá tudo sendo registrado mais adiante, porque a minha sócia, ela está ali, né? E ela é previdenciarista. Registra o nome dela. A doutora Emily. Doutora Emily. Doutora Emily. Seja bem-vinda, Pires. doutora Emily. Então, ela também está à disposição para participar, porque a gente tem visto muito esses erros sendo cometidos, né, na Justiça do Trabalho, no INSS. E muitas vezes a gente vai fazer um planejamento previdenciário do empregado e aí ele teve insalubridade, só que a empresa não recolheu, né, com a insalubridade, e aí a empresa também não emitiu o PPP. E aí onde que eu faço essa reclamação? É na Justiça do Trabalho. Onde eu vou pedir para a empresa emitir o PPP ou o LTCAT? É na Justiça do Trabalho. Então é muito importante se atentar a esses detalhes. For fazer um acordo, reconhecido a insalubridade de acordo com os documentos constantes no ID tal e tal e tal. Então, é isso. Eu quero agradecer a oportunidade. É a primeira vez que eu estou aqui. Espero vir mais vezes. Pode ter certeza, senhora doutora Estou à Emily, disposição. pode deixar, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Doutor Tom, vamos nós também com os 3 minutos? Vamos lá, vou gastar nem isso. Primeiro, eu quero agradecer a doutora Amanda, a doutora Emiliana, a doutora Érica. Aprendizado gigante com vocês, tá? Agradecer, Walter, mais uma vez estar aqui com você, trocando ideia, trocando informação. Ninguém aqui é dono da razão, todo mundo. Eu só não gostei que o senhor disse que eu estou com os cabelos brancos. Mentira, não, tá não, entendeu? Então, o que acontece, com relação ao tema, tá? Deixar só uma questãozinha com relação ao tema, né? Aquele empregador, fala para ele que tem um empregado que está passando por essa dificuldade de dependência química, é muito importante que essa empresa dê suporte. Empregado, você que está passando por isso, é muito importante que você queira o tratamento. A única pessoa que pode mudar a tua vida é você, empregado. Entendeu? Então, para que essas duas pessoas se comuniquem, se conversem, empregador e empregado, um dando suporte e outro querendo o tratamento. Um quer o emprego, o outro quer dar o emprego. Então, gente, é muito importante que esses dois se relacionem, que esses dois conversem, que esses dois possam proporcionar o bem comum, que se a empresa cuidando do funcionário, vai estar cuidando da própria empresa, como eu disse. E eu achei interessante também uma coisa que a doutora Emiliana falou, né? Falou que o ser humano não é só queixa, não é só remédio e não é só tratamento. Então, realmente, eu acho que o ser humano de um todo está precisando de cuidados. Então, essa é a minha mensagem, que Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Como a doutora Emiliana disse que eu faço perguntas capciosas, caberia, doutora, só para fechar, nós damos 1 minutinho e meio, caberia nesse, ou seja, um debate, porque quando a gente fala na demissão, demissão é punição? Fica justamente essa questão. E eu me preocupo muito com uma pessoa que está sendo demitida, sem que quem está demitindo vai olhar a sua família. De repente, essa pessoa está sendo demitida com a esposa ou a companheira, enfim, internada, está com um problema de saúde muito grave,
o filho às vezes também depende muito daquele seu trabalho. Ou seja, seria provocativo ou caberia um debate nesse campo trabalhista no sentido de humanizar mais uma demissão? Porque é muito fácil o patrão chegar, Val, você está demitido, mas não sabe o que eu estou passando, o que eu vou passar sem esse dinheiro mensal que eu recebo todos os meses na compra de medicamentos, de outras coisas mais. Caberia um debate para humanizar uma demissão? Walter, a relação de trabalho é uma troca. O empregador, ele contrata uma pessoa porque ele tem uma expectativa naquele funcionário. E a partir do momento que a relação de trabalho não tem o efeito desejado e o empregador não tem aquele retorno, ele pode escolher pela demissão. Então, eu acredito muitas vezes que a demissão não é uma punição. Até porque o funcionário, quando ele está em gozo de sua saúde, saúde física e mental, ele tem possibilidade de concorrer a um outro cargo, né? E não é raro, em várias perícias médicas, a gente ir, porque o funcionário alega que foi demitido doente, e ele já está em outro trabalho. Entendi. Ele já está empregado. Uhum. Então, eu acredito que aqui, como médico, a gente tem duas questões. Ele não tem condições de ser demitido, ele vai ficar às custas do INSS, sim, em gozo de benefício previdenciário. Uhum. Ele tem condições de ser demitido, é uma decisão do empregador, porque é uma relação comercial. Lógico que a gente tem como humanizar essa relação comercial, mas muitas vezes o poder de demitir não está só em uma pessoa. Uhum. É uma equipe, às vezes aquela pessoa está em uma gestão que a gestão não esgotou todas as formas de resgatar aquele funcionário, passa-se para o RH, tem procedimentos operacionais dentro da empresa. É um contexto bem conturbado, assim, tem várias vertentes, tem várias limitações, né? Bom, mas a sementinha eu plantei. Com certeza. Bom, senhora. Queria só agradecer a doutora Manuela Delgado, porque foi graças a ela que eu estou aqui hoje. E agradecer também ao curso maravilhoso que ela deu sobre o planejamento previdenciário por tempo ótimo. Especial. Tá muito bem. Bem, doutora Amanda, foi um prazer mais uma vez tê-la aqui no nosso debate. Doutora Emiliana, da mesma forma, volte mais vezes. Foi um prazer também voltar a ter esse contato com a senhora. Muito obrigado. Doutora Érica, um privilégio também ter a senhora aqui nos nossos estúdios. Obrigada. Doutor Tom, da próxima eu vou pintar meu cabelo, se eu não dizer que eu estou com o cabelo branco, tá bom? Mas foi um prazer também tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu, doutor Tom? Amém, obrigado. E nós vamos embora, o nosso tempo acabou de vez. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.